vai colocar ali que são dons proféticos, ok? Profecia tem a ver com Deus falar alguma coisa com a gente para que a gente fale para as pessoas algo que ele está falando. Isso é profecia, certo? Profecia não é necessariamente eu estou prevendo o futuro, mas é uma mensagem que vem do coração de Deus e que uma pessoa age como porta-voz naquilo que Deus quer comunicar, tá? Então, existem vários dons que são considerados dons proféticos, dentre eles a palavra de conhecimento é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque frequentemente, muito frequentemente, isso é usado na rua, quando a gente está compartilhando o amor de Jesus com as pessoas. É uma forma como as pessoas percebem que Deus conhece elas e que Ele se importa com elas, com aquilo que está acontecendo na vida delas. Então, a gente precisa entender primeiro algumas linguagens de Deus com a gente, certo? A gente vai falar aqui sobre as seguintes formas de comunicação de Deus com a gente: a Bíblia, os nossos sentidos físicos, os nossos pensamentos, a nossa imaginação e os nossos sentimentos. Aqui eu ainda pontuei que Deus fala com a gente através de sonhos, mas a gente não vai focar nisso aqui agora, porque não vai ser de muita serventia para a gente no evangelismo, a não ser que vocês vão dormir no evangelismo igual o Léo. Léo brincou com isso ontem, falou que ele ia dormir no evangelismo. Então eu vou começar mencionando aqui a própria Escritura, certo? Isso aqui é muito importante sempre que a gente fala desse assunto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Quando a gente recebe uma palavra de conhecimento ou algo assim, Deus, ele está... Eu vou fazer essa distinção só por motivos didáticos, ok? Deus, ele está se comunicando com a gente através da voz dele. A Bíblia não é a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz para a gente orientação. Ela traz para a gente segurança, ela traz para a gente clareza sobre o caráter de Deus, quem Ele é, o tipo de coisa que Deus diria, o tipo de coisa que Deus não diria, certo? A gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente conhece o coração de Deus através da palavra, e isso nos traz segurança e discernimento das vozes que a gente escuta. Então, a primeira forma como Deus começa a falar com a gente, a ministrar para a gente, é através da sua palavra. Uma pessoa que não esteja disposta a mergulhar na palavra de Deus, e mais, que não esteja disposta a obedecer à palavra de Deus, ela dificilmente vai se mover num dom como a palavra de conhecimento de uma forma muito frequente ou com grande intensidade. Isso provavelmente não vai acontecer com essa pessoa, porque ela não tem essa orientação na palavra, certo? Então a gente precisa da palavra de Deus. Nem sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a voz de Deus. Os fariseus, os saduceus, eles liam a palavra de Deus. Embora Jesus fale que os saduceus... Mas os fariseus, eles liam a palavra de Deus. Mas eles não ouviam a voz de Deus. E é por isso que Jesus vem e eles não são capazes de reconhecê-lo. Eles sabiam mais em termos decoreba, eles sabiam mais a Bíblia do que qualquer pessoa que está aqui agora. Mas eles não tinham acesso e eles não sabiam interagir com a voz de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se expõe à palavra de Deus, a gente precisa se expor à palavra de Deus com a expectativa de que a voz de Deus venha a nós. Então, provavelmente, todos vocês já tiveram alguma experiência assim, de você estar lá lendo a Bíblia e, de repente, alguma coisa ali, pá, acerta você. Aquilo vem com um poder transformador sobre você. Parece que alguma coisa muda na sua cabeça. É porque, naquela hora, a voz de Deus veio até você através da palavra. Certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Agora, eu vou passar o microfone aqui para o Léo e ele vai percorrer com a gente as linguagens que Deus usa para se comunicar com a gente. Você quer acompanhar no meu aqui? Pode ser, né? Aí você já falou só da Bíblia, então... Da Bíblia. Você passa pra você. Achei que você ia ler o bagulho inteiro já, meu filho. Uai, fala a minha parte, que é isso. Então, beleza, gente. A gente já sabe aí que você não lê a Bíblia, provavelmente você não vai conseguir fazer o resto aqui, né? E a primeira é na questão do sentido, tipo, sentido físico. Às vezes a gente pode
Peraí, deixa eu só ver se eu não vou falar errado aqui. Sentido físico, tipo, a gente pode sentir desde um cheiro, às vezes, um gosto, que nem uma vez a Duda, tipo, conseguiu achar uma pessoa porque ela sentiu um cheiro específico que ela nunca sentiu, acho que era tipo um cheiro de massinha, alguma coisa assim. Beleza, a Duda não está aqui para confirmar. Mas, tipo, ela achou uma pessoa que Deus queria encontrar naquele dia através do cheiro. Às vezes você pode, tipo, sentir algum arrepio ou algo assim, tipo, através do nosso corpo mesmo, né? E, às vezes, você pode sentir uma temperatura, algo assim. Muitas pessoas que a gente fala na rua, você sentiu alguma coisa quando eu estava orando por você? A pessoa, meu corpo esquentou, não sei o quê. Então, tipo, o nosso corpo, todos os nossos sentidos, tipo cheiro, visão, audição, todos, eles são feitos especificamente para a gente conversar com Deus, tipo, para a gente se conectar com Deus, porque Deus usa todos os nossos sentidos para falar com a gente. Então, essa é uma das maneiras de Deus se comunicar com a gente, porque literalmente isso, todos os nossos sentidos foram feitos para que a gente pudesse interagir com Deus. E através também, outro ponto também, através dos nossos pensamentos. Tipo, muitas vezes a gente pode estar pensando algo que a gente nunca pensou. Que a gente nunca pensou, você fala, mano, eu não pensaria algo assim. Provavelmente Deus está falando com você, né? Mas é aquele negócio, você tem que tomar cuidado, porque se você não estiver lendo a Bíblia, às vezes pode vir uns pensamentos e falar, nossa, acho que Deus está falando comigo. E aí, se você não está lendo a Bíblia, parceiro, toma cuidado. Mas, enfim, porque pode acontecer né, você ser... Se você não tiver ali um relacionamento direto todos os dias com Deus, você pode tomar uma rasteira do inimigo que você nem vê. Filho. E então, tipo, muitos pensamentos que você, às vezes, numa situação difícil, e vem um pensamento assim que soluciona tudo, assim, do nada. Pode ser Deus falando com você. Às vezes, um pensamento que faz você ter uma visão diferente de algo. Pode ser Deus falando com você também. E às vezes, tipo, pensamentos que vêm na sua cabeça sobre alguém também. Tipo, palavras. Você está andando na rua, passa alguém do seu lado e falar tal coisa, não sei o quê. E, tipo, provavelmente é algo daquela pessoa que não teria nem como você saber. E você simplesmente sabe, porque Deus te falou. E aí, tipo, como que você sabe se é isso mesmo? Só chegando na pessoa e perguntando, né? E acho que eu vou dar um exemplo para ficar melhor essa parte. Uma vez a gente estava evangelizando e a gente teve essa questão de palavras de conhecimento antes e veio, tipo, Jesus falou assim, me mostrou uma mulher de costas. O que aconteceu aí, velho? Foi mal, gente, perdi o foco aqui. Aí me mostrou uma mulher de costas e falou assim, essa mulher não tem marido, e aí me mostrou que ela estava segurando uma criança, e essa criança não tem pai. E, tipo, através da minha mente, falando assim, tipo, um pensamento junto com uma imaginação, que isso tem também. Deus pode usar a nossa imaginação para falar com a gente. E aí a gente saiu para evangelizar, e eu até tinha esquecido disso. E aí, tipo, não teria como eu pensar algo assim, sabe? Tipo, é óbvio que eu não conseguiria pensar algo assim. E quando a gente saiu para evangelizar, evangelizamos tipo 1 hora mais ou menos e nada disso, sabe? De eu achar uma mulher com uma criança e tal. E aí teve uma hora que eu achei exatamente essa mulher segurando uma criança e eu fui perguntar para ela, tudo bem, como é que você está? Eu sou seguidor de Jesus, estou aqui evangelizando pela cidade e eu queria saber se, né, eu recebi uma palavra hoje de manhã, assim, uma criança que não tinha pai e uma mulher que não tinha marido e tudo mais. Ela, meu marido morreu faz 1 mês e a criança tinha, acho que era recém-nascida a criança. E aí, tipo, mano, não faz nem sentido eu pensar um negócio desse, imaginar algo assim.
e encontrar alguém exatamente do jeito que eu pensei do nada. Tipo, foi puramente Deus. E ali eu consegui entregar, tipo, o que o Espírito Santo queria entregar para essa mulher através disso, através de pensamentos que vieram através da oração. Eu estava orando e Deus me deu pensamentos e uma imaginação, que inclusive é um dos pontos que Deus fala muito com a gente através da nossa imaginação. A primeira vez que Deus falou comigo na minha vida foi através de imaginação, através do exercício que a gente melhorou. Eu também. Eu olhei aqui, o negócio estava... Mas beleza. Então, um dos principais é isso, tipo, pensamento e imaginação. Provavelmente Deus vai usar bastante com a galera que está começando na imaginação. Beleza. Então, tipo, eu cheguei, eu encontrei aquela mulher e não apareceu nenhuma criança, nenhuma mulher com uma criança até a hora que eu encontrei ela. Tipo, não apareceu ninguém, estava tendo um evento de criança na cidade. E não tinha nenhuma mulher com criança. Depois que eu encontrei com ela, apareceu um monte de criança, assim. Foi louco. E aí eu, tipo, consegui até entregar a palavra para ela, orei por ela, abençoei ela e a criança. Falei que ela tinha um marido agora, que era Jesus, e que a criança ia ter um pai que era Jesus também, tipo, coisas que o Espírito Santo me mandou falar. E eu acabei, tipo, recebendo na hora ali também, tipo, palavras através da minha mente e tipo, fui recebendo e soltando ao mesmo tempo, assim, e acabei, tipo, profetizando até para a criança que, tipo, Deus tinha algo para ela e tudo mais. E tudo isso, tipo, eu saía entregando. O que via na minha mente, eu saía entregando. E, às vezes, tipo, como que eu sei se é Deus ou não? Não sei. Não sei, simplesmente não sei. E tem que ser na base da fé, tá ligado? Acho que o Wesley vai falar isso depois também. Mas é isso, tipo, tem que ser na base da fé. Não tem como você ter uma certeza que é Deus falando, entendeu? Tipo, você vai ter que ir na base da fé. Igual eu fui ali, tipo, eu procurei alguém com os pensamentos e a imagem que eu recebi e me arrisquei, fui na fé, exatamente. Fui na base da fé e Deus quer que seja assim. Então, quase que eu liguei para mim mesmo aqui no zap do Wesley. E aí, tem outro, vou entrar em outro ponto também. Né, eu já falei sobre pensamento e imaginação. E, ó, deu certinho, velho. Falei 2 num exemplo só. E aí, tem outro aqui que é através de sonhos. Pula? Então tá bom. Eu já ia dar até um exemplo aqui já. Então eu vou pular. Mandou pular, eu pulo. E através também de sentimentos, e mais esse tem mais a ver com sentimentos de, tipo, coração, sentimento de emoção, né? Às vezes, a gente pode sentir um temor muito grande quando a gente recebe alguma palavra, ou a gente lê algo, ou a gente faz alguma coisa. Às vezes a gente pode sentir um amor por alguém que a gente nunca viu, e às vezes a gente pode sentir, tipo, tudo que a gente sente assim, na nossa vida normal, sentimento normal, só que provavelmente vai ser muito mais intenso e não vai fazer muito sentido ali, tipo, mano, como assim eu estou sentindo isso? Eu vou dar um exemplo meio bobo assim, mas não é bobo, na verdade, né? Vai parecer bobo. Tipo, eu estava num acampamento e tinha uma criança, uma menina, acho que ela tinha uns 10 anos. E eu senti de orar por essa menina. Nunca tinha visto ela na minha vida, lá em Minas Gerais, conhecia ninguém. E eu fui orar por essa menina e eu senti que eu tinha que abraçar. E, tipo, normalmente não tem essa, né? Abraçar é mais mulher que abraça mulher. Mas aí eu abracei a menina, assim. Na verdade, ela me abraçou primeiro. E aí eu senti um amor tão grande por aquela menina. Tipo, mas Deus estava depositando amor em mim e passando para ela. E, tipo, Deus estava me falando comigo através desse amor.
eu estava passando o amor para ela, tipo, meio que comunicando o amor de Deus para ela naquele abraço. E a gente ficou tipo uns 15 minutos abraçado, orando assim. E eu recebi muitos pensamentos e palavras também, e comecei a falar para ela e tudo mais. E então, tipo, é um exemplo de sentimento assim. Mas também já senti algo tipo muito, alguma coisa ruim também pode acontecer, não só coisas boas. Uma sensação assim de que tem algo errado pode acontecer também. Então, Deus, ele praticamente usa tudo para falar com a gente. Ele usa um geral, não tem uma maneira específica de Deus falar, entendeu? Tem pessoas que têm mais afinidade, assim, tipo, Deus consegue falar mais através de, por exemplo, uma certa época da minha vida era só imaginação. Só imaginação. E agora, tipo, é mais pensamento. Tipo, parece que Deus fala com uma voz, tipo, parece que é o meu pensamento, só que eu não controlo esse pensamento. É um pensamento que vem, tipo, como se simplesmente falasse assim, como se eu pensasse sozinho, algo que eu não estou pensando de verdade. Então, normalmente em pensamento é assim, é uma voz que a gente fala voz, mas é só um jeito de falar, porque às vezes a gente não escuta realmente a voz de Deus. Eu nunca escutei a voz mesmo, tipo, o tom da voz de Deus eu nunca escutei. Mas Deus já falou bastante comigo através de tudo isso aqui. E é isso, tipo. Tem um botãozinho aqui, desculpa. E vou até mudar o jeito aqui. Então, tipo, é importante a gente ter uma vida de devoção, de obediência e buscar sempre Deus, que é automático, praticamente. Ele vai falar com você através da Bíblia, através dos seus sentimentos e através do que for mais fácil para ele se comunicar com você, entendeu? Tipo, se for difícil através da mente, fica tranquilo, ele vai falar com você porque Deus é poderoso, ele sabe de tudo e ele sabe o jeito que é melhor falar com você. E eu acho que é isso. Basicamente é isso e é o que a gente falou. Bíblia o tempo todo e é isso. Deus vai fazer acontecer. Então, por que isso é assim? O que eu quero que você note dentro dessas linguagens que o Léo expressou aqui que Deus tem com a gente? Todas essas coisas, elas são coisas que elas são simplesmente parte de você, do que você é. Alguém aqui pode falar assim, de uma hora para outra, eu não quero mais ter a função da imaginação, eu vou remover isso aqui. Não, isso é parte de você. Está aí. E você querendo ou não, está aí, pronto. Você não pode simplesmente excluir os seus sentidos. Quando a gente vê uma pessoa que não tem acesso a algum dos sentidos, a gente considera que essa pessoa está enferma, ela está doente. Isso não era para ser dessa forma na vida dela, certo? Então, todas essas coisas elas são parte de você. Por quê? Porque Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Certo? A gente foi feito para isso, para se relacionar com Deus. Então, você, na sua essência, você é como uma antena ambulante. Você é cheio de receptores da voz, da comunicação de Deus com você. Todas essas coisas Deus pode e Ele quer acessar para que você possa compreender o coração dEle, para que você possa ser abençoado e para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. No primeiro dia a gente fez um exercício, né? E algumas pessoas já contaram testemunhos para mim, coisas, eu sei que muitas pessoas foram abençoadas. Naquele exercício, a maioria das pessoas recebeu muito de Deus através da imaginação. Veja, quando Deus fala com a gente através da nossa imaginação, o nome que a gente dá na Bíblia para isso é visão. Quando a Bíblia fala de pessoas tendo visões, é isso, Deus acessando o recurso da imaginação para falar com aquela pessoa. Nem sempre uma visão vai ser um negócio tão assim... existe também um termo que os teólogos usam para isso, que é uma visão aberta, né? É como se você estivesse assistindo um filme na sua frente, assim, com seus olhos naturais, você está enxergando um negócio.
Às vezes isso acontece, isso pode acontecer. Mas a maioria das visões que a gente tem aqui. É um negócio que vem na tua imaginação, muitas vezes algo muito rápido, muito breve, que vem, mas aquilo é Deus falando com você. Bom, a gente tem exemplos diversos disso, certo? Na Bíblia, na Escritura, de pessoas tendo visões. O mais comum, geralmente, como o Léo falou, é Deus usar desses dois meios de comunicação para falar com a gente. O mais habitual, os nossos pensamentos e a nossa imaginação. Eu acho que na nossa imaginação isso também tem muito a ver com o fato de que quando alguém fala alguma coisa para a gente imediatamente imagina alguma coisa, né? Mas Deus fala muito com a gente através dos nossos pensamentos. Depois de ficar pensando bastante sobre isso, eu cheguei pessoalmente numa conclusão de que Deus faz isso porque isso é a forma mais pessoal como Ele pode se comunicar com você, certo? Quando Deus fala com você através dos seus pensamentos, Ele está falando com você do mesmo jeito que eu estou falando com você agora. Não, você está falando comigo através dos meus sentidos, eu estou ouvindo a sua voz. Não. Eu estou falando com você no seu pensamento. Se de repente eu chego aqui e eu começo a falar com você em holandês, você vai ouvir o que eu estou falando. Seu sentido está pegando os sons que eu estou emitindo. Mas eu não estou me comunicando com você, porque eu não estou conseguindo falar com você no seu pensamento. Então, quando Deus fala com a gente nos nossos pensamentos, Ele simplesmente está pulando essa etapa externa, né, dos nossos ouvidos, e Ele está falando com a gente de dentro para fora, porque Ele habita na gente, certo? Então, Ele está falando com a gente nos nossos pensamentos, e isso é algo bastante comum de acontecer. É o que aconteceu, provavelmente, eu imagino, com o meu pai agora há pouco, quando ele trouxe as palavras. Talvez, não foi o caso, né, de você ouvir audivelmente a voz de Deus. Ele ouviu as palavras que ele trouxe, ele ouviu no pensamento dele. Foram coisas que correram pelo pensamento dele, certo? Isso é algo bastante comum de acontecer. Deus fala com a gente, Deus falando com a gente através dos nossos sentimentos, uma coisa que eu acho interessante mencionar também, dentro do que o Léo falou, ele falou, você pode sentir coisas ruins. Muitas vezes, quando você está lá fora, e você pensa em falar de Jesus para uma pessoa, às vezes vem um sentimento de medo em você, você fica receoso, ou você começa a sentir ansiedade, e aí você fala assim, não vou porque eu estou com medo, porque eu estou ansioso. Mas muitas vezes não é isso. Deus está te dando uma palavra de conhecimento sensorial a respeito daquela pessoa. Você está sentindo medo porque ela está passando por uma realidade de medo na vida dela. Ou você está sentindo ansiedade porque ela está lidando com ansiedade. E aí você chega e você pergunta para a pessoa, olha, isso aqui faz sentido para você? Você tem lidado com um sentimento assim? E a pessoa é que vai confirmar ou não para você. E eu acho interessante em relação a essa questão dos sentidos, a gente parar para olhar um pouquinho, né, para a Escritura. Hoje, por causa da dinâmica de relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo e desse sobrenatural de Deus, isso acontece de formas, sobrenaturais, certo? A gente vai olhar, por exemplo, em Apocalipse, João está tendo uma visão, certo? E um anjo dá para ele lá o livro e fala para ele, come o livro. Ele come o livro e fala, era doce. Só que aí depois ficou amargo. Veja, gente, acabou a visão que João estava tendo. Ele estava digerindo um livro na barriga dele? Ele não está sentindo aquele gosto naturalmente, porque ele comeu um livro. Ele está sentindo no paladar dele algo sobrenatural. Algo de uma forma sobrenatural, dentro daquele contexto da comunicação que Deus está fazendo com ele. Certo? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um encorajamento de Deus de intencionalmente expor os seus sentidos a algumas experiências para que as pessoas tivessem consciência da presença dele. Muito disso acontece dentro da dinâmica, por exemplo, do relacionamento com Deus no tabernáculo. Ou nas festas. Né? Tem a festa da Páscoa, vocês vão comer ervas amargas. Vocês vão sentir o gosto da escravidão e vocês vão lembrar de onde eu tirei vocês. Vocês
vão fazer esse perfume aqui, vai ser o perfume da minha presença, o cheiro da minha presença. É proibido fazer esse perfume para qualquer outra coisa no povo de Israel. Por quê? Porque quando uma pessoa sentisse aquele cheiro, ela ia dizer, Deus está aqui. Entende? Então Deus, ele gosta de se comunicar com a gente também através dos nossos sentidos físicos. A gente vê isso na Escritura, a gente vê isso na Palavra de Deus. E a gente tem aqui, eu não tenho, acho que ninguém tem essa experiência muito frequentemente em relação a esses sentidos. Mas temos pessoas que já tiveram experiências assim e isso pode acontecer a qualquer momento com você, certo? No nosso tato, isso é mais comum. Ontem eu até falei para a Isla, antes de ontem eu até falei para a Isla, né, que a gente estava evangelizando, eu vi que ela estava sentindo uma dor, inclusive eu esqueci de orar por você, a gente tem que orar por isso depois. Estava com uma dor aqui, né, no alto das costas, assim, e aí eu falei para ela, mas começou agora isso? Aí ela falou, não, eu tenho essa dor e tal, aí eu falei, ah, tá. E aí eu expliquei para ela, eu falei, às vezes a gente sente coisas no nosso corpo porque isso é uma forma de Deus mostrar para a gente que alguém ali por perto está sentindo aquilo. Então, você está andando num lugar e, de repente, você começa a sentir uma dor. Eu já senti uma ou outra vez, ao ponto de eu me expressar, assim. Eu estou andando, aí eu, ai! Dá um negócio assim, aí não era eu, não estava com aquilo. E aí eu já vou começar a procurar. Aí quando você se aproxima de uma pessoa, você vai falar para ela, você tem uma dor assim, assim, nessa parte do corpo? E você vai deixar a pessoa confirmar ou não para você, certo? Já tive experiências mais estranhas também em relação a isso. Uma vez eu estava no shopping e eu senti... Vocês não vão entender isso. Eu não entenderia isso se eu não tivesse sentido, ok? Mas eu senti literalmente o órgão do meu coração desaparecer do meu lado esquerdo e aparecer do outro lado do peito. E me veio a palavra, que eu nem sei mais se eu estou falando certo, eu acho que é citos inversos. Eu sabia o que era porque eu conhecia uma pessoa que tinha essa condição. É uma condição na qual os órgãos internos, que são únicos, eles são espelhados. Em vez de ser do lado esquerdo, do lado direito, que é do lado direito, do lado esquerdo. Tudo espelhado. Eu senti isso, eu estava numa livraria, eu olhei em volta, vi uma moça, cheguei para ela, falei assim para ela, a palavra citos inversos faz sentido para você? Gente, qual a chance? A moça virou para mim e falou, sim, eu conheço uma pessoa que tem isso. Pronto. Não é ela. Não, desculpa. Ela falou, eu conheço pessoas que têm isso, porque eu trabalho na área da saúde e eu estou desenvolvendo um trabalho em relação a isso. Era alguma coisa assim. Aí, veja, não era ela. O que eu vou fazer? Eu vou orar para ela ser curada? Não, não era ela. O que está acontecendo aqui? Deus está mostrando para essa moça, ei, eu conheço você. Eu sei quem você é importante para mim, eu sei o que está acontecendo na sua vida. E esse é o propósito. A gente nunca dá uma palavra de conhecimento com o objetivo das pessoas ficarem impressionadas com a gente. Você chega... Às vezes acontece isso, mas não é essa a intenção. Você dá a palavra e a pessoa fala, nossa, olha só como que ele sabia disso. E isso é interessante porque existem certas medidas de sabedoria que a gente precisa exercer quando a gente se move nesse dom, em algumas ocasiões. Tem um menino nosso, o Vini. Vini está com 14, né, Vitor? Cadê o Vitor? Vitor não está aqui. Vini está com 14, né? O Vini, no ano passado, é o irmão dele. No ano passado, ele teve uma palavra de conhecimento para um cara que tinha a ver com o relacionamento familiar dele. E tinha a ver com ele, tinha a ver com o filho. E ele chegou para falar com o cara, e ele sabia que aquilo ia fazer sentido para o cara, mas ele falou assim, eu não vou falar essa palavra abertamente, porque eu acho que esse cara não vai gostar que esse assunto seja abordado na frente do filho. Eu fiquei de boca aberta com a sabedoria que esse menino teve para a idade dele. E ele chegou e na maior humildade, ele falou, olha, eu queria fazer uma oração por você, posso fazer? E o cara falou, pode. E ele orou pelo cara, sem falar abertamente do que estava acontecendo, ele orou pela família do cara, e ele saiu na convicção, Deus me deu uma palavra sobre ele, e esse cara vai ser abençoado porque Deus ouviu a minha oração. Ele não precisa ficar impressionado comigo, porque eu sabia o que estava acontecendo na vida dele. Então, o objetivo é o amor, certo? É que as pessoas tenham um encontro com Deus, que elas sejam abençoadas por Deus.
às vezes tem esse impacto, às vezes não tem, mas não é atrás disso que a gente está, mas atrás de gerar para as pessoas um contato com a pessoa de Deus e que elas sejam abençoadas e elas possam glorificar o nome de Deus. Tá bom? Existem algumas vozes diferentes que podem falar com a gente. Acho que essa é a última coisa que vocês precisam entender antes da gente entrar na prática dos exercícios. Primeiro de tudo, a voz de Deus. Ok? A gente está falando aqui disso. Deus fala com a gente. O que você precisa saber sobre a voz de Deus? Deus é bom, certo? A voz de Deus, ela traz edificação, ela traz construção, certo? Todas as coisas que Deus fala e que Deus ministra ao nosso coração, elas sempre vão abençoar a nossa vida, elas sempre vão nos atrair para Deus, elas sempre vão nos levar para um lugar onde a gente vive a nossa vida na prática de uma forma mais parecida com Jesus. Então, eu posso, até mesmo lendo a Bíblia, eu posso ouvindo uma pregação, eu posso, algo que seja verdadeiro, mas no meio disso, eu posso ouvir uma voz que não seja a voz de Deus. Eu posso estar lendo a Bíblia. Eu vou pegar o exemplo de ontem mesmo, o texto que eu li. Jesus fala, se alguém não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Quando eu escuto isso, eu tenho que ouvir as palavras de Jesus a partir do lugar correto. Eu fui amado, eu fui perdoado. Como meu pai falou hoje, é a primeira palavra, é a fé, é o evangelho. Jesus fez tudo por mim. Então eu escuto isso e eu sei, nada me falta. Nada me falta. Jesus está falando isso porque eu tenho a plena condição de assumir a minha cruz e morrer. Porque ele já fez isso por mim. Agora, eu posso ler isso e ouvir uma voz que não é a voz de Deus. Uma voz que não vai me edificar, que não vai me construir, que não vai me lançar em direção a Deus. E a gente vai entrar na segunda que eu quero mencionar para vocês aqui. Lembrei, a mesma palavra no mesmo texto que eu queria usar era a anterior. Jesus fala, se alguém me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Aí eu penso nisso e eu falo assim, eu não falei, Jesus vai me negar. Jesus não quer mais relacionamento comigo. Isso não é a voz de Deus. Você está exposto à palavra de Deus, mas a voz que você está ouvindo nessa hora não é a voz de Deus. Porque ela não te lança em direção a Deus. Isso é uma voz de acusação. Entende? Então, toda voz que acusa, que destrói, ela não é a voz de Deus que a gente está ouvindo no nosso interior, que está sendo ministrada no nosso interior. A voz de Deus, ela nos traz para perto de Jesus. Tá? Sim. Aham. Pedro está andando sobre as águas, aí ele afunda, Jesus pega ele pela mão, puxa ele para cima e fala, Pedro, por que você duvidou? Falou que eu duvidei, arreda Satanás. Não, era Jesus que estava falando isso para ele, ok? Era Jesus. Só que o que acontece quando Jesus fala para ele por que você duvidou? Pedro volta andando sobre as águas com Jesus até o barco, e o caminho que ele não conseguiu fazer para ir, ele fez inteiro para voltar. A fé de Pedro sofreu um salto por causa da palavra que Jesus trouxe para ele. Certo? A correção de Deus, quando ela é bem acolhida, ela vai gerar crescimento. Então, a gente precisa se expor à palavra de Deus para desenvolver esse discernimento do que é a correção de Deus e o que é um ataque de Satanás contra o nosso coração. Beleza?
Sim. Eu vou colocar mais 2 vozes, na verdade, ainda. Aham. Isso. Sim. Sim, isso existe. Veja, antes eu colocava, inclusive, assim, 3 vozes. Agora eu falo que tem 4 vozes, ok? Por quê? Eu comecei a perceber uma diferença entre 2 coisas também nisso. Dentro disso existe a nossa voz, mas existe a voz da carne. Por que eu digo que existe a nossa voz, mas existe a voz da carne? Porque, na realidade, a nossa voz, no sentido essencial, a voz do Wesley, ela sempre vai parecer com aquilo que eu escuto mais, com aquilo que eu concordo mais. Certo? Então, existem vezes, a gente fala bastante isso na Escola de Jesus, existem vezes que eu penso algo. Vocês vão entender melhor isso nos exercícios, tá? Por enquanto, só acredite no que eu estou falando. Existem vezes que eu penso algo que eu pensei, Wesley, porque Jesus pensa. E eu estou exposto a Jesus. Eu tenho muito relacionamento com Jesus. Eu estou buscando a presença de Jesus. Então eu começo a pensar como ele. E eu estou pensando um pensamento que é meu. E não por causa disso ele deixa de ser de Jesus. Agora, se eu me exponho, não é nem me exponho à voz de Satanás, porque a exposição à voz de Satanás geralmente é uma coisa que as pessoas não fazem de propósito, né? Mas se eu não me exponho à voz de Deus, então eu vou ouvir frequentemente a voz do diabo e a minha voz vai começar a se parecer com o tipo de coisa que o diabo diria. Entende? Então, nessa dinâmica que funciona a minha voz, mas existe uma outra realidade que é a voz da carne. A voz da carne vai estar aí sempre. E você tem que fazer ela morrer. O que a carne diz? A carne é o que? A presença de Deus está se movendo entre nós. Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Está aquele tempo de adoração, de ministração. Pessoas estão recebendo unção do Espírito Santo. E aí, de repente, você pensa assim, nossa, que hora que isso vai acabar? Em casa vai ter pizza. Isso é a carne. Mas, mais especificamente, apontando para o contexto da missão para que você entenda, a carne é quem diz para você, quando você está andando na rua e você vê uma pessoa do outro lado da rua, ela está andando rápido e te vem algo na cabeça, você fala, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. A carne é que vai dizer para você, você tem horário, você está atrasado, você vai sair do seu caminho, você vai ter que voltar correndo atrás da pessoa, você vai passar vergonha do que está acontecendo. Isso é a carne, porque a carne ela tende sempre para o conforto próprio dela, para a inércia, para, não, fica de boa, não precisa fazer isso, tá tudo bem, fica tranquilo, fica paradinho aí, no lugar que você está. Isso é a carne, tá? Então, todas essas vozes, elas podem falar com a gente, elas podem se comunicar com a gente. Desculpa, gente, faz tempo que eu estou resistindo, eu não consigo ficar sentado. Aí, veja. Desculpa, Yuri. Às vezes as pessoas vão falar assim, como que eu sei que é Deus? Eu olhei uma pessoa, eu pensei em falar de Jesus para ela, eu pensei em dar uma coisa que eu tenho para ela, como que eu sei que isso é Deus falando comigo? Gente, se isso não é Deus falando com você, é quem? O diabo. Vai lá e seja generoso com aquele cara agora. Fale de Jesus para ele. Você consegue ver o diabo falando isso para você? Por que você não vai lá e prega o evangelho agora? O diabo não é, amigo. Não é. Quem que está falando para você? É a sua carne que está falando para você? Ei, larga o seu conforto, vai lá, se expõe ao risco da perseguição, abre mão de algo que é teu, perde dinheiro, perde bens materiais, doa o que você tem. É a tua carne que está falando isso para você, a tua carne vai mandar você comer no McDonald's, amigo. Quem está falando com você? Só te sobra 2 opções, ou é Jesus ou é a tua própria voz. Faz diferença?
Se a sua voz, ou se a voz de Deus está mandando você falar de Jesus, faz diferença? Se a sua voz está te dizendo para falar de Jesus, glória a Deus. Você está se tornando parecido com Ele. Isso é bom, não importa se a voz é sua ou se ela é de Deus. Entende? Porque se a voz é sua, ela está te dizendo para fazer algo que Deus te diria para fazer. Então, existem todas essas vozes. E Paulo fala assim para a gente, em primeira, eu acho que é primeira Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio, moderação. O medo, ele é um espírito, tá? Você pode, como eu falei, você pode ter uma sensação de medo, que é uma palavra de conhecimento, mas você pode sentir medo, de fato, medo do que vai acontecer com você. Esse medo que Deus traz para a gente como palavra de conhecimento não é o medo do que vai acontecer, é só medo. De repente te dá um negócio assim, você fala, nossa, o que eu estou sentindo agora? Isso é o que o Léo falou, é uma coisa que não faz sentido até para você na hora. Aquilo vem assim, você fala, ué. Tá? Mas quando você está com medo nesse sentido, eu estou com medo do que vai acontecer comigo, eu estou com medo de... Isso é um espírito. E Paulo fala, Deus, esse espírito, isso é um espírito, esse espírito não é o nosso espírito. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então eu vou obedecer outro espírito? Não, porque eu não sou um bandista. Ok? Eu não sou de qualquer outra linha, eu não sirvo a nenhum outro Deus, a nenhum outro Espírito, eu sirvo a Jesus. O Espírito que está em mim é o Espírito Santo, é um Espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então, quando eu ouço outra voz, e eu sei que essa voz não é a voz de Deus, veja, por que eu sei que o medo não é a voz de Deus, nesse sentido? Por que eu sei disso? Porque eu leio a Bíblia, porque a Bíblia me disse. Eu preciso da palavra de Deus constantemente. O que eu vou fazer? Eu vou dizer sim para a voz de Deus. Certo? Todo mundo acompanhou isso? Compreendeu essas coisas, essa dinâmica? Como ela funciona?